behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing Salve galera, mais um vídeo no canal, eu sou Felipe Agüero, você está no Motovibe 55 e hoje nós vamos falar de um tema polêmico. Você tem, certamente tem, a gente sabe, conhece vários amigos, inclusive alguns de nós já foram desse jeito, eu já fiz isso. Aquele cara daquela moto 4 tempos, né, que quer mais potência, e aí ele vai lá, pega, gasta 3, 2, R$1.500 em preparação, só de peça. E o mecânico vai cobrar ali 700 pau, R$1.000 para preparar a motinha dele, e ele vai obter ali seus 4, 5 cavalos de potência. A gente sabe que no mundo das 4 tempos isso é muito comum. Nós temos as opções aí de comando, pino cursado, pistão taxado, cruzamento de válvulas, CDIs de competição, uma série de opções que vão fazer com que a moto ela desenvolva mais. No mundo dos tempos não é diferente. O mundo dos tempos, embora muito mais simples, é mais complexo. É uma alquimia muito completa e que você precisa entender e dominar por onde começa e por onde termina, de onde você tira para pôr, de onde você colocando está tirando. É importante a gente entender esses detalhes para a gente saber o que a gente vai o caminho que nós vamos trilhar, o caminho que nós vamos pegar. Antes de mais nada, eu gostaria de derrubar aquele mito que é sempre dito por alguns céticos, aquele cara que anda com aquela CRF 230 original desde que comprou, zero, não faz nada, só troca pneu, bota óleo e aquela tocadinha dele e nada. Então, primeiramente eu vou derrubar esse mito. Qual o mito? O mito de que o cara estudou 5 anos de engenharia, ele fez 3 anos de especificação, ele tem 20 anos de know-how, conhecimento de vida, mecânica, planejamento, de engenharia, projetou algo e vem ali o Zezinho das couves, o fulano de tal, cria um dispositivo que ele diz que dá mais potência para a moto. O cara fala assim: pô, cara, para com isso, cara. O original, se fosse bom, era original. Veja, quando a motocicleta ela vai entrar no mercado, a primeira coisa que ela precisa respeitar são as regras, a legislação interna daquele país. Seja de potência, seja de dimensões, seja de emissão de poluentes. Dessa maneira que o escapamento original ele vem tão obstruído, ele vem com tantos filtros e contrafiltros para que o resultado final da queima não seja tão poluente, simplesmente para estar adequado àquela legislação daquele país. Da mesma maneira, a relação de potência ela segue algumas regras de mercado. Então, os caras não podem simplesmente lançar uma nave no mercado que ele vai pagar imposto de acordo com aquela potência. Então, rapaziada, quando a gente fala de melhorias, a gente precisa ter a cabeça um pouco aberta, a gente precisa entender melhor como cada coisa funciona. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma preparação barata, muito barata e de extrema eficiência para as motocicletas de 2 tempos. Lembrando que numa moto 4 tempos, para você comprar um comando bom, vai te dar aí uma potência a mais, 1,5 cavalos, talvez 2, você gasta aí 700 conto, só comando. Tem válvulas, cruzamento de válvulas, tem CDI de competição, que não é menos de R$350. Você tem pistão taxado, pino cursado, paro de cabeçote. Você tem 1 milhão de preparações envolvendo a motocicleta que, se você for pegar na ponta do lápis, você vai estar falando aí de 3, 4, 5 mil reais. Bom, eu vou falar apenas de uma preparação. Lógico que para chegar nela eu vou falar de outros detalhes, mas eu quero ser bem objetivo nessa questão da potência, beleza? Bom, a DT200, nós vamos usar aqui a DT200 como modelo, mas toda moto 2 tempos usa esse tipo de sistema. Estou falando aqui do sistema de paletas de torque, que são nada mais, nada menos que aquela pirâmide, tá certo? Que
quando o motor emite um fluxo de ar entrando, elas abrem, permitindo a passagem do fluxo. E quando o pistão desce para comprimir, que aí o fluxo é contrário, elas ficam forçosamente fechadas e o combustível não consegue voltar, sendo assim aprisionado na área de transferência. A eficiência da palheta, ela é de extrema importância. Se ela não estiver vedando, você vai perder mistura e a sua moto não vai trabalhar bem. E se ela estiver muito fechada, muito presa, o fluxo de ar não vai ter força suficiente para abrir todo o potencial que ela tem para abrir. Então é muito importante que você tenha as suas paletas de torque devidamente funcionando. Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, paleta de torque original. Essa é a paleta de torque original, feita de aço, como vocês podem ver, duas, uma de cada lado. Com o tempo, elas sofrem um empeno. Não vai dar para ver no vídeo, mas elas estão levemente curvadas. Esse empeno que acontece ao longo do uso faz com que ela não consiga mais fechar, permitindo que a mistura volte e não consegue entregar toda a sua potência. Atrás dessas palhetas vai um limitador, ele fica exatamente assim, que é para que ela não abra demais e sendo assim ela não se desgaste ou empene mais rápido. Então ela vai trabalhar ali dentro de uma limitação que ela suportaria. Então é isso, é assim que funciona a paleta original. Existe uma paleta que é muito mais eficiente, muito mais duradoura. Mas é aço! Aço dura muito! Dura, mas empena. E quando empenar, você tem que trocar. Tem gente que inverte, mas aí ela tem uma contratensão, uma força ao contrário, que não vai permitir que ela trabalhe bem até ela começar de novo a empenar para o lado. Ela vai ter um período que ela vai trabalhar bem e depois ela começa a passar novamente. Bom, eu usei durante um ano na trilha, tá, de cabo enrolado, paletas de duplo estágio de fibra comum. Eu usei durante um ano essa paleta aqui, ó, que é uma paleta de duplo estágio, tá? Elas estão coladas aqui pelo óleo dos tempos, que elas saíram da pirâmide, foram direto pro saquinho. Elas não têm nenhum empeno, elas estavam vedando 100% quando eu substituí. Ah, mas Agüero, por que você substituiu? Eu substituí porque eu queria testar outras palhetas. E eu vou mostrar para vocês já já quais palhetas eu fui testar. Mas veja, o funcionamento é exatamente esse, ó. Olha aqui, ó. Ela tem 2 estágios, sendo essa fibra fininha, muito fininha e super flexível. Ela atua na baixa, onde o motor não tem muita força de fluxo de ar para levar a mistura para dentro. Então ela permite com mais facilidade que a mistura entre e não permite que a mistura volte, vedando 100% quando ela volta a estar fechada. Dessa forma, você tem uma baixa muito mais eficiente, porque o motor não precisa de muita força para levar a mistura para dentro. Então, dessa forma, a sua baixa desenvolve livremente. Faz muita diferença. E aqui é a palheta de alta, a palheta que vai abrir quando o seu motor tiver um imenso fluxo de ar, quando a janela estiver abertona e o pistão torando na alta, aí abrem as duas. Abre tanto a baixa quanto a alta. As duas vão abrir, permitindo assim que a mistura e o combustível passe em sua plenitude, sua totalidade. Então, rapaziada, essa paleta foi utilizada por um ano na trilha. Couro, muito couro. E está perfeita. Eu vou mostrar para vocês uma outra opção de palhetas que também é simplesmente sensacional. As mesmas palhetas, olha aí, mas elas são de fibra de carbono, muito mais duráveis. Ó, já que você queria durabilidade em comparação à original, se é aquele cara que fala, original dura mais, original é melhor. Então, filhão, fibra de carbono é simplesmente um material que é utilizado para fazer o chassi de carros super esportivos, Ferrari, Lamborghini, aquelas encrencas lá. A célula
de salvamento da Fórmula 1, entre outras coisas que exigem um material mais resistente. E aqui está, tá? Paleta de dupla atuação, de duplo estágio, baixa e alta, de fibra de carbono, muito mais durável. Duas opções, paletas, fibra comum e fibra de carbono, sendo as duas muito duráveis. Logicamente essa daqui dura muito mais. Então galera, por que ficar preso no passado com isso aqui, se você pode se conectar com o futuro? Então eu falei aqui dos benefícios, falei da aplicação, mas não falei do mais importante. Quanto custa essa belezinha? Deve ser muito caro, né? Porque a galera gasta milhares de reais preparando suas motos para ter uma moto show de bola, para ter mais torque na baixa, nessas motos 4 tempos, né? E deve ser bem caro. Afinal de contas é eficiente, o que é eficiente não é barato. Nós estamos falando de 70 reais, velho. Mais ou menos de 70 reais, cara. E cara, se você acha que o benefício não vale os 70 reais, você tá muito enganado, cara. Você não faz ideia. E outra, é para qualquer moto dos tempos. Quadriciclo, kart, paletas velozes. Eu vou colocar para vocês aqui na edição, tá? Provavelmente aqui embaixo aqui vai estar a paleta veloz e você também vai conferir no início do vídeo e no final do vídeo os contatos da paleta veloz. Cara, vale muito a pena. A instalação é a melhor parte. Porque lembra daquele cara lá do 4 tempos? Aquele cara que gastou 3 mil reais de peça e o mecânico cobrou 1.000 reais para poder fazer a preparação do motor dele? Vamos ver como é que a gente coloca essa belezinha para funcionar? Vamos lá. Bom, chegamos aqui na minha bagunfecina, né? Se a sua moto for uma DT200R, você vai ter esse obstáculozinho aqui, que é a sua garrafa de nitrogênio. Você vai ter que soltar essa cinta e jogar a garrafa de nitrogênio para o lado. O próximo passo, não menos importante, é desligar a saída de combustível do seu tanque, para que então você possa fazer isso aqui, ó, que é desconectar a mangueira de combustível, certo? Uma vez que está desconectada a mangueira de combustível, você já pode remover esse parafuso e este parafuso. Afrouxa, remover não, afrouxa as braçadeiras. Depois você corre o carburador para trás, solta a frente para o lado de cá, onde eu estou filmando, e então tira a parte de trás, de maneira que o carburador fique do lado de cá e de fora. É possível trabalhar nas paletas de torque com o carburador no lugar, mas eu não recomendo, porque ele vai te atrapalhar bastante, e remover ele é bem simples. Basta desrosquear essa peça aqui até que o pistonete saia de dentro do carburador, então você possa removê-lo. Após desrosqueá-lo totalmente, basta puxar o carburador para fora. Nesse momento, nós precisamos soltar 4 parafusos de cabeça 10 e a braçadeira do IES, que é esse quadradinho aqui, que nem todo mundo tem, mas quem tiver vai ter que soltar, beleza? Uma vez que nós soltamos os 4 parafusos e o parafuso do IES, a braçadeira do IES, que eu acabei de comentar com vocês, ó, são 2 do lado de lá, 2 do lado de cá, né? Você já consegue aqui, ó, remover a pirâmide. Escolhe o lado que na sua moto sai a forma mais fácil, sem prejudicar nada, né? E vamos dar uma olhada. Essa aqui é a pirâmide de torque, né? É aquela que eu comentei com vocês, que ela tanto permite a entrada do combustível, quanto também ela veda a volta desse combustível. É importante vocês observarem bem a pirâmide de vocês, porque elas precisam estar vedando 100%. Vocês podem colocar essa parte aqui na boca e puxar, tá? Ou fazer uma vistoria visual na palheta para saber se ela está fechada. Beleza? Aquela história de ter que fazer barulho de papagaio, de aquilo ali é história para boi dormir, porque você nunca com a boca vai conseguir reproduzir a força que o motor faz em diferentes rotações, para que então a passagem da mistura combustível ela passe. Então pode ser que você sopre com tanta força que faça aquele
mas que na baixa a moto não tenha força suficiente para empurrar o combustível, porque você na hora de colocar o limitador fechou demais, então está pressionando muito a paleta de torque. Com a paleta veloz isso não acontece. Na motocicleta original, vocês vão encontrar alguma coisa parecida com isso aqui, ó. A paleta de aço com o limitador atuando aqui, ó. Tá? Lógico, um pouquinho mais para baixo, e vai estar aqui na direção dos parafusos, mas como a minha está com a paleta no lugar, eu tô mostrando só assim uma visão simples aí de como fica no original. Então isso aqui é desnecessário para a nova tecnologia que nós vamos aplicar. Aqui no meu caso eu estou fazendo uma experiência, tá? Eu peguei a de fibra comum e misturei com a de fibra de carbono para fazer uma experiência, ok? Então por isso que vocês estão encontrando esse cenário diferente aqui na minha. Bom, eu não precisava fazer nada na minha pirâmide, eu desmontei apenas para mostrar para vocês como é para trocar. Então capricha naquele joinha, porque isso aqui dá trabalho. Não precisava desmontar, desmontei só para mostrar para vocês. Então capricha no like aí para dar aquela incentivada. Vamos lá, para trocar é muito simples, vocês vão soltar esses dois parafusos, certo? Vão remover o limitador e a paletinha original e vão colocar as paletas novas com o limitador, que é simbólico aqui, né? Só tá aqui segurando as paletas nos seus lugares novos, né? Você vai colocar ali, pum, vai parafusar. Se você colocar as paletas novas e você olhar aqui por cima não tiver vedado, meu camarada, você tem um problema. Tá vendo essa borracha aqui? Ela com o tempo ela se desgasta. Então você precisa primeiro planar essa pirâmide. Como vamos fazer isso? Vou explicar para vocês rapidão. Vocês vão pegar aqui uma lixa. Nesse caso aqui é uma 320. E uma superfície totalmente plana. Nesse caso aqui é uma bancada de vidro, que é o ideal. Vocês vão remover as paletas. Vocês vão remover. Aqui a minha tá com a paleta, tá, rapaziada? Vocês vão remover essas paletas e vão deixar só na borracha. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, totalmente faceado, ó. Se precisar, colhe a lixa na bancada, ó. Vocês vão colocar totalmente faceado. Aqui ela não tá 100% faceada porque os parafusos estão ali, tá? Mas quando remover, ela vai ficar totalmente faceada. E aí você começa, ó, para um lado pro outro, ó. Tss, 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 tss. Vai lixando, vai lixando, vai lixando e vai lixando. Vai lixando até você ver que a lixa está pegando por igual em todas as extremidades. A lixa pegou por igual em todas as extremidades, você para de lixar e coloca a paleta. Vedou? Fechou? Ótimo. Vamos ver o outro lado. Olhou para o outro lado, não está vedando? Lixa. Lembrando que tem que pegar por igual, rapaziada. Tem que pegar por igual na bancada. Tem que ser por igual. E aí você vai, ó, de um lado para o outro, ó, certo? Até igualar o desgaste da paleta, ó. Tem que estar totalmente igualada. A minha aqui nem tá tão boa. Eu já tive que fazer um trabalhinho nela, mas a pontinha não tá 100% de um lado. Mas está segurando bem ainda, então não tem necessidade de mexer agora. Ó, tá bem vedado. E principalmente com a pressão contrária do motor, aí ela veda melhor ainda. Então fez esse trabalho, você vai aplicar as novas paletas. Lembrando que esse trabalho de lixar é só se a sua pirâmide estiver com desgaste, tá? Porque às vezes você vai colocar a paleta nova, o resultado não vai ser bom, mas vai ser porque a sua pirâmide está ruim. Então você faz esse trabalhinho ou compra uma nova, fica a teu critério. Uma vez instaladas as paletas novas, é muito simples, é só colocar no lugar de volta. Eu recomendo que vocês peguem um pouquinho de graxa e passem aqui, ó, em volta dessa junta, ó. Passa a graxa aqui e aí sim você aplica de novo na moto. Vamos fazer isso? Pronto, já coloquei graxa em volta da junta, beleza? Não é para exagerar, rapaziada, é só um cadinho de graxa, só para dar aquela umidificada e ela encaixar melhor ali na moto. Então vamos colocar no lugar, né? Pronto, a paleta já está no lugar. Vou colocar o IES e depois o carburador.
e aí vou acelerar. Lembrando que essa dica da graxa, ela se aplica em todas as juntas do motor. Nenhuma delas, rapaziada, coloca cola. Cola só vai na junção dos blocos, esquerda e direito. Só lá vai cola. O resto vai junta com graxa. Por favor, não coloquem cola na junta de vocês. Por isso que eu consegui tirar minha palheta e ela ficou intacta. Porque todas as vezes que eu mexo, eu coloco graxa e não coloco cola. Fica essa dica aí para vocês, que essa dica aqui é muito importante. Lembrando na hora de montar o carburador, que o carburador ele tem um guia no pistonete. Vocês estão vendo aquele pinozinho ali, ó? Aquele pino que vocês estão vendo ali, ó, tá vendo ali, brilhando do lado esquerdo? Pois é, esse pino ele é um guia e ele só encaixa nesse lado aqui do pistonete. Então, rapaziada, basta vocês colocarem certinho o lado do pino com o lado do pistonete, descer e rosquear. Daí é só ser feliz. Se você curte esse tipo de dicas, esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. É de graça, mas ajuda muito o meu canal para que ele seja divulgado para outras pessoas e mais pessoas venham a ver essa preparação tão simples, tão barata, mas que vai fazer muita diferença na sua moto. Testa que você vai ver que realmente é muito top. Bom, a próxima dica para vocês que acompanham o canal, vocês não podem perder. É uma dica extremamente importante. Já vimos muitas pessoas se desfazer de carburador, se desfazer da moto porque não sabiam da paleta de torque. Da mesma maneira, a próxima dica vai mostrar mais um ofensor que faz muitas pessoas desistir da moto e até jogar o carburador fora. Então, se você não quer perder, se inscreve no canal e ativa o sininho. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it